A gente conversa agora aqui na Band News FM com o cientista político Antônio Lavareda. Muito obrigada por nos atender, seja muito bem-vindo. Prazer conversar com você e com os ouvintes da Band News FM. Bom, eu queria começar, Lavareda, perguntando sobre abstenção. A gente tem falado bastante sobre esse assunto, que esse pode ser um fator importante aí para o resultado final que deve sair das urnas. Como é que o senhor avalia essa importância? É uma eleição em que a abstenção tem um peso diferente ou é meio parecido com o que a gente viu em outros pleitos? Olha, do ponto de vista, quando nós examinamos o total percentual de abstenção, foi um pouco menos que 21%. Nós vemos que, embora maior do que o registrado em pleitos anteriores, ela não é, digamos, dramaticamente maior. Então, por que a abstenção se mostrou um fator tão importante e desde a eleição eu apresentei na segunda-feira, 3 de outubro, um raciocínio reprocessando os dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre o total do eleitorado e mostrando exatamente, refletindo sobre o peso da abstenção. E por quê? Porque a abstenção ela é, sobretudo, concentrada nas camadas de menor renda e escolaridade. Para que o ouvinte tenha uma noção de como é que se dá essa associação, na base da pirâmide de instrução, ou seja, entre os eleitores analfabetos, e o Brasil conta hoje ainda, infelizmente, com perto de 7 milhões de eleitores ainda analfabetos, essa abstenção chega a 52%, um pouco mais da metade desses eleitores não participa do processo eleitoral. Ao passo que, no topo da escolaridade, entre aqueles brasileiros eleitores que têm pelo menos o terceiro grau, o nível universitário completo, ela é reduzida para cerca de 12%. Então, é uma distância imensa, que nos leva à conclusão exatamente de que os eleitores de menor escolaridade, que não por acaso são os de menor renda também, eles se abstêm mais pelos mais diversos fatores. E o que é que tem isso a ver com a eleição e com a sorte das diversas candidaturas? Isso varia de eleição a eleição, dependendo do perfil de escolaridade e renda dos eleitores de cada candidato. Em 2018, por exemplo, a abstenção não alterou em grande medida as votações de Fernando Haddad no primeiro turno e Jair Bolsonaro. Fernando Haddad tinha um contingente de eleitores de renda mais baixa, mas como o seu percentual total era reduzido, 21% no primeiro turno, isso não fez nenhuma grande diferença. Ocorre que, nesse ano, o ex-presidente Lula tem cerca, perto da metade, são mais de 45% dos seus eleitores, cuja escolaridade é apenas, no máximo, fundamental completo. Então, esse fato, ou seja, de que o seu eleitorado é especialmente concentrado exatamente naquele segmento que é o mais afetado pela abstenção, termina produzindo mudanças importantes entre as intenções de voto declaradas em Lula antes do primeiro turno e o que se verificou, não é, quando foram abertas as urnas. E o senhor avalia que as candidaturas nesse segundo turno, ou especialmente a do Lula, já que ele é o mais afetado nesse contexto, conseguiu falar para essas pessoas, conseguiu focar a campanha também nisso, a convencer as pessoas a irem votar? Olha, eu não tenho exatamente uma noção de qual foi o montante de esforços que a campanha do ex-presidente direcionou com esse objetivo e para essa população. Agora, é visível que a campanha, e de certa forma, não só a campanha do ex-presidente, mas os meios de comunicação, de uma forma geral, encamparam a ideia de que, numa sociedade onde o voto é obrigatório, né, o Estado, a sociedade, de uma forma geral, tem a responsabilidade de, né, inserir, de incluir o máximo possível de eleitores
né, no momento que é o fulcro, que é aquele mais importante da democracia, que é o momento do voto, e isso se refletiu, por exemplo, em medidas como a adoção do transporte gratuito em grande número de cidades brasileiras no dia 30, no dia da eleição, do segundo turno. Isso tudo pode ajudar a abstenção a ficar um pouco no patamar menor, inferior do segundo turno de 2018, quando ela cresceu, como sempre cresce em relação ao primeiro turno, e chegou ali, ficou em torno de 22% dos eleitores brasileiros naquele momento. Queria perguntar agora sobre os indecisos. Avaliando, olhando para as campanhas, para o tom que as campanhas adotaram, nesse segundo turno, o senhor avalia que os candidatos conseguiram ajustar o tom e o discurso para atrair os eleitores que não tinham convicção suficiente para votar em nenhum dos dois no primeiro turno? Olha, esse tom do discurso, os ataques mútuos, etc., isso tudo tem a ver, de grande parte, se não totalmente, com a lógica do segundo turno. A eleição do segundo turno é uma eleição na qual, para a atração dos indecisos e para a manutenção do próprio voto e até para a tentativa de virar alguns votos do adversário, o comportamento básico das campanhas, a estratégia é aumentar ou manter ou tentar até aumentar a taxa de rejeição do adversário. Para aumentar a taxa de rejeição do adversário, obviamente as campanhas ficam mais agressivas, mais críticas. Como o volume de propaganda que os candidatos têm no segundo turno chega a ser maior do que aquele que elas desfrutaram no primeiro turno, então isso ecoa ainda de modo mais forte, não é? O ruído dos ataques, das peças agressivas, fica ainda mais visível, no caso audível também e perceptível. Mas eu diria que isso é inexorável, isso não existe só no Brasil, não existe apenas nessa eleição. No nosso caso, isso é comum à lógica do segundo turno de uma eleição, e onde não há segundo turno, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a disputa é binária, basicamente, um candidato contra o outro, né, sem descurar, lembrar que há candidatos minúsculos que não são competitivos. Nessa eleição de 2020, havia, por exemplo, a candidata do Partido Libertário, a Jo Jorgensen, que teve 1,4%, 1,4% dos votos, mas esses não participam de debate, esses candidatos nanicos de lá ficam totalmente marginalizados, a grande imprensa não lhe dá qualquer espaço, etc. Mas sim, eu dizia, então, numa eleição bipolar como a eleição americana, também, desde o início, as campanhas são muito agressivas, muito contundentes. Eu levantei numa eleição específica, a primeira eleição do Barack Obama, né, contra o John McCain, na época, contra o seu adversário, e 100% dos anúncios, dos comerciais de TV do opositor republicano ao Barack Obama, vou repetir, 100% deles eram absolutamente negativos. Críticas contundentes, ataques, não é? Ataques muito duros ao opositor. E isso é uma prática das campanhas. Depois o mesmo se deu. Eu não estudei especificamente os comerciais da última campanha do Trump, quando ele foi derrotado por Joe Biden, mas o material que vi, o material que tive a oportunidade de examinar, também muito duro, muito contundente. Eu chamo atenção para isso, para nós não pensarmos que essa campanha de contraste muito dura, né, com nível de agressividade, às vezes, reconhecidamente alto, para nós não pensarmos que isso é uma singularidade ou uma jabuticaba, um fenômeno apenas brasileiro.
Perfeito. E por fim, queria te perguntar sobre os apoios. Logo que o primeiro turno termina, a gente costuma ver essa corrida, né, para que apoios sejam anunciados, candidatos que ficaram pelo caminho, governadores, né, apoiando um ou outro candidato à presidência. A gente sabe que nem todo voto a um candidato é transferido ao candidato a que ele manifesta apoio. Mas a gente consegue mensurar se, de alguma maneira, o nível de engajamento desses apoiadores é proporcional ao nível de adesão de seus eleitores? Ou seja, uma coisa é um candidato declarar voto em outro no segundo turno. A outra coisa é participar da campanha, ir a comício, ir para as ruas. Olha, é verdade. E, naturalmente, nós devemos convir que esse apoio, sobretudo partindo de governadores que foram eleitos no primeiro turno, como é o caso de Romeu Zema para Jair Bolsonaro, de Cláudio Castro para Jair Bolsonaro, esse apoio tem um significado e, com certeza, deve se materializar em votos, deve se materializar. Agora, o quanto isso se verifica? Tomemos Minas Gerais. O governador Zema tem um nível de participação, e você chamou a atenção para o apoio com participação efetiva, que é diferente do mero apoio, do posicionamento formal, retórico, tão somente. No caso do governador Zema, ele se tornou uma peça importantíssima da campanha do presidente Bolsonaro, inclusive indo para a propaganda nacional, na televisão e no rádio do presidente, afora o sem número de iniciativas no estado de Minas Gerais. Isso deve estar mudando votos, deve estar ajudando o Bolsonaro, a despeito de um grande esforço que os que se incorporam à campanha no segundo turno fazem para mudar o voto dos eleitores. Isso é um exercício de consecução, de realização efetiva muito difícil. É muito difícil, porque os eleitores votaram já no primeiro turno no candidato. Então, a dificuldade é uma grande dificuldade de virar, de transformar esse voto. Daí, inclusive, as múltiplas denúncias, sobretudo em Minas Gerais, um bom exemplo em Minas Gerais, do chamado assédio eleitoral, que é quando empresários ou mesmo políticos, sobretudo autoridades públicas, prefeitos ou mesmo governador, etc., perdem a mão e vão além do que a legalidade permite, né, do que a lei diz que é possível, no sentido de tentar a todo vapor extrair, produzir uma mudança desse voto dos eleitores que estão na sua órbita de influência. Antônio Lavareda, cientista político, muito obrigada pela gentileza do seu tempo e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, que eu sei que vai ser muito. Bom trabalho para nós. Obrigado.